Depressão tem cura? Será que se eu entrar numa medicação aí, num remédio para nervo, para ansiedade, será que eu vou conseguir sair um dia? Pois é, essa e muitas outras perguntas aí você vai ter a resposta aqui comigo, tá? Inclusive já escreve aqui da onde que você é, cidade, estado, país e qual que é a sua dúvida. O que se você tivesse sentada na minha frente, você perguntaria? Hoje a gente vai fazer uma resposta, um batidão, respostas rápidas de dúvidas que você vai fazer. Né? Você vai tirar aqui, escreve aqui, que eu pergunte que eu vou responder. Bora lá então. São José dos Campos, ó, legal, pessoal entrando aí. Estou ansiosa pela próxima consulta, muito bom. Taubaté, a Vanessa, do Rio de Janeiro. Boa noite, Bitinga. Então, gente, vamos lá. Muita gente pergunta assim, doutor, vem cá, tem cura mesmo? Pode ter, tá? Então, alguns quadros psiquiátricos, dependendo da forma que você trata, dependendo do quão rápido você descobre a real causa daquilo que você tem, o diagnóstico, inclusive, então você aumenta as chances de melhorar e de melhorar com a possibilidade de, num futuro ali de 1 ano, em média, conseguir até diminuir devagarzinho a medicação, sempre com orientação do seu psiquiatra, do seu médico responsável, com possibilidades de remissão total e cura. Entendeu? Já dei alta para as pessoas que eu já vi na rua assim, doutor, ó, tô bem e tal, e faz ali 1 ano, 2, 3 anos que a pessoa parou de fazer o tratamento com a minha autorização, fez o começo, meio e fim, e continua bem sem tomar remédio nenhum. Então o que vai determinar se você vai conseguir curar de um transtorno psiquiátrico, principalmente uma depressão, um transtorno de pânico, um transtorno de ansiedade generalizada, é assim, será que está bem diagnosticado? Você fez o tratamento na forma correta? Você fez pelo tempo certo? Você fez a retirada gradativa dessa medicação? Então, se você passar por essas etapas aí, existe sim chance de melhorar durante o processo e de você retirar devagarzinho com a autorização do seu médico e não precisar usar mais o remédio. Vamos lá. Respostas, perguntas e respostas. Marlu, qual remédio para tomar na fase depressiva da bipolaridade? Olha, muito importante. Se você não sabe, a Marlu já sabe, existe o transtorno bipolar, que inclusive é um transtorno pouco diagnosticado. Tem muitas pessoas com transtorno bipolar que acham que tem uma depressão unipolar. Qual que é a diferença? Na depressão unipolar, o humor ele é deprimido o tempo todo, tá? Pode ter fases de melhora, mas é muito raro. E a tristeza persistente, perda de prazer nas coisas da vida, com todos os sintomas que a depressão pode dar. Na depressão bipolar, tem fases de hipomania, né? Uma hipertimia, quer dizer, a pessoa dá uma melhorada do nada, tá deprimida há semanas, às vezes meses, aí tem uns 4 dias que fica do nada muito bem. Os parentes até julgam, ué, você não estava ruim até ontem, hoje tá boa aí e tal. Só que assim, é muito raro passar de 4 dias e daí depois a pessoa já deprime. Nem sempre dá uma melhorada no humor no sentido de ficar eufórico. Às vezes fica irritado, impaciente, explosivo, acelerado por uns 4 dias, até sem dormir. Aí depois volta a deprimir de novo. Então, para a fase depressiva, entenda o seguinte, Marlu, e outras pessoas aí que possam ter transtorno bipolar. Tem metade dos psiquiatras que vai dizer o seguinte, não use antidepressivo. Por quê? Se você tiver uma depressão bipolar, que é a mesma coisa que transtorno bipolar tipo 2, e você tomar um antidepressivo, tem um negócio que é um risco de virada maníaca. Quer dizer o quê? Você sair de uma fase de tristeza e pular para uma fase de agitação, de euforia, às vezes de irritabilidade, de ira. Isso vai variar muito de acordo com o antidepressivo que te dão, e de acordo com o seu organismo, tá? Eu particularmente evito usar antidepressivo. Eu estou no grupo que realmente capricha mais na dose do estabilizador do humor para evitar o uso de antidepressivo e o risco de virada de humor, de virada maníaca. Então, assim, para depressão bipolar, quais são os 2 melhores estabilizadores de humor? Isso não é opinião minha, isso são dados do CAMAT, é um consenso, um guideline de tratamento canadense,
que reúne várias pesquisas científicas para mostrar o que dá mais certo ou não. Aí o que o Camacho diz? Ele diz o seguinte, que se você tiver um transtorno bipolar tipo 2, que seria a depressão bipolar, tem 2 estabilizadores de humor que eles têm mais chance de te deixar bem. O primeiro deles, que é o rei dos estabilizadores do humor, é o carbonato de lítio. Então o lítio, quem usa ele do jeito certo, e às vezes o jeito certo seu, pode ser um comprimido por dia, de outra pessoa 2, de outra pessoa 3, 4, 5 comprimidos. Oxe, como é que varia de pessoa a pessoa? É que vai depender muito do nível que chega no sangue esse lítio. Ah, então assim, eu fiz o exame do lítio, deu baixo. Se você não toma carbonato de lítio, vai dar baixo. Tem gente que fala, eu tô com depressão porque meu lítio tá baixo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tô com transtorno bipolar porque meu lítio tá baixo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, mas eu tô tomando carbonato de lítio para estabilizar meu humor. E eu fiz um exame de sangue que meu médico pediu, que chama litemia. Então, se você usa carbonato de lítio, a tua litemia, para funcionar, que é a dose do lítio no sangue, para ver se o remédio está funcionando bem, ela tem que ficar entre 0,8 a 1,0 lá no resultado do exame do lítio. Tá? Aí, se você chegar nesse intervalo, que para algumas pessoas vai ser com 2, com 3, com 4 comprimidos, chegou nessa dose no sangue do lítio. Depois de 21 dias, a fase depressiva ela começa a ir embora. E o carbonato de lítio não é antidepressivo, ele é um estabilizador do humor. Então, ao mesmo tempo que ele vai evitar as agitações, as irritabilidades, os períodos de euforia, ele também tende a evitar os períodos depressivos, tá? É uma indicação. Um outro estabilizador do humor para o transtorno bipolar é a lamotrigina. O problema da lamotrigina é que demora para aumentar. A gente tem que aumentar 25 miligramas a cada 15 dias aí, porque ela em algumas pessoas pode dar rash cutâneo, que é uma reação alérgica na pele, quando aumentada de forma muito rápida. Então o seu psiquiatra, se ele escolher lamotrigina para você, é bem provável que de 25 em 25 miligramas ele vai chegar a no mínimo 200 miligramas dia e vai te ajudar a estabilizar o seu humor. Uma depressão bipolar seria a segunda opção, porque nem todo mundo que usa carbonato de lítio fica bem. Algumas pessoas têm tremores, náusea, tontura, dor no estômago, às vezes atrapalha muito a tireoide, então nem todo mundo vai dar certo com o lítio. Mas, para quem escolhe um antidepressivo, existem estudos que mostram que o uso de bupropiona junto com o estabilizador do humor por 18 semanas, pegar aí, seria 3 meses e meio, mais ou menos, por 18 semanas, essa bupropiona ela vai aumentar um pouquinho, vai melhorar um pouquinho o seu humor mais rápido, vai tirar você da fase depressiva mais rápido, que nem sempre o lítio consegue tirar. Só que daí os estudos mostram que depois de 18 semanas vale a pena a gente tirar a bupropiona para evitar que do normal você acelere e fique irritada demais, tá bom? Helenita, como tiro o clonazepam? Ótima pergunta. Então assim, eu falo muito sobre isso aqui no Instagram e agora a gente vai explicar com mais detalhes. Então já fica esperto aí. Estou me organizando para todos os dias, de segunda a sexta, fim de semana não, mas de segunda a sexta, às 21h37, 21h40, 21h37 vou aparecer. E vai ser rapidão, vai ter até às 10 horas da noite. Eu vou entrar, falar de temas, responder perguntas e por aí vai. Então assim, eu vou explicar. Então a Helenita perguntou, você tem essa dúvida dela também? Como que eu tiro o clonazepam? Como que eu tiro um calmante? Primeira coisa, não pare por conta, ainda mais se você usar por mais de 6 meses um tarja preta, ele aumenta muito o risco de tolerância à medicação, que leva a uma dependência mesmo da medicação. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, por que você usa esse calmante? Doutor Felipe, é para eu dormir. Gente, tarja preta não são medicações boas para insônia. Tá? Então, eu durmo, como assim não é boa? Eles dão um efeito sedativo que não respeita o ritmo certo do seu sono. Quem usa tarja preta, clonazepam, diazepam, depois de um tempo vai perdendo efeito. Mesmo tomando, você não dorme direito e vai ficando esquecido, atrapalha bastante a memória. Então não cai não, mas doutor, mas eu quero sair, como que eu saio? Por que você toma? Se você tem uma insônia, geralmente insônia não é a doença.
Insônia é a consequência de alguma doença. Ah, eu tenho insônia, mas eu nem sei por quê. É uma doença? Não, insônia é sintoma. Aí você tem que passar por um bom médico e ele vai te avaliar. É muito comum eu ver no consultório assim, doutor, eu tenho insônia, eu vou ver a pessoa ter um transtorno de ansiedade generalizada. A ansiedade é tão grande que a mente não para, fica pensando em coisas o tempo todo, sofre por antecipação, aquele pensamento acelerado, nossa, e um medo, uma angústia e tal, que continua, que durante o dia, continua à tarde e continua à noite. Então esse cérebro ele está gerando pensamentos repetitivos, muitas vezes automáticos, sofrendo por antecipação e a pessoa não consegue desligar à noite. Né? Aí, se isso está por mais de 6 meses, eu vou levantar uma hipótese diagnóstica, claro que tem outros detalhes, mas uma ansiedade generalizada. E essa pessoa está usando um calmante, um tarja preto, um clonazepam. Se você passar para mim, eu não vou falar para você, ó, para agora o clonazepam. Eu falo, ó, nós vamos conseguir tirar. Mas isso que você fala que é depressão, um monte de gente senta na minha frente falando que tá com depressão e não é depressão coisa nenhuma. Gente, é o seguinte, na psiquiatria nem tudo é depressão. Eu falo, pessoal, o que você tem não é depressão. Ah, como que eu não tenho depressão? Todo mundo falou que eu tenho, assim, todo mundo falou, mas falou sem te avaliar, tá? Você tem um transtorno de ansiedade generalizada, a gente vai tratar a sua ansiedade. Por mais que o tarja preto, o nome científico dele é ansiolítico, ele não trata a ansiedade, ele engana a ansiedade. Ele é no máximo um sintomático para a sua ansiedade. E o sono que ele dá é um sono mentiroso. Sabe o que trata essa ansiedade generalizada? Esse pânico, pode que é um outro tipo de ansiedade, antidepressivo. Oxe, doutor, mas você está falando que eu não tenho depressão, que eu tenho ansiedade, você vai me dar um antidepressivo? Gente, é meio confuso os termos aí. Mas assim, lá no teu cérebro, a área, tá? Aqui, ó, a área que controla aqui, ó. Vou usar isso aqui. A área que controla, que é uma imagem esquemática do cérebro, né? Então aqui a gente tem o sistema límbico, né? Aqui nessa parte nós temos o sistema límbico. Então essa área aqui, tem outras áreas também, mas essa área aqui controla as emoções, tá bom? Só que aqui a parte que controla a ansiedade está colada com a parte que controla o teu humor, a tristeza. Então não raro alguém que está muito ansioso no futuro desenvolve depressão. E alguém que está muito depressivo, no futuro, se não tratar, pode desenvolver também ansiedade. São as comorbidades psiquiátricas. Aí o que eu falo para a pessoa? Vou conseguir tirar seu Rivotril, seu clonazepam, mas eu tenho que melhorar sua ansiedade com antidepressivo. Que como são áreas parecidas, que tem receptores parecidos, se eu der para você o antidepressivo, imagine isso aqui como se fosse um acelerador. O ansioso, ele está com o pé na tábua do acelerador. Então tá aquela mente acelerada. Quando eu dou um antidepressivo é como se aos pouquinhos eu fosse pisando no freio ou desacelerando a sua mente. Essa mente que está acelerada à noite, que o clonazepam, o tarja preto, o alprazolam, finge que desliga, não desliga. Mas o antidepressivo devagarzinho, ele vai regular essa área aqui, ó, vai tirar o pé da tábua do seu cérebro e você vai voltar a dormir bem. Conforme isso vai acontecendo, conforme você vai melhorando com o antidepressivo, eu consigo diminuir devagarzinho o calmante. Ó, doutor, então quer dizer que eu não vou sofrer para tirar? Quer dizer que você vai conseguir tirar com o mínimo possível de sofrimento. Tem pessoas que eu consigo tirar em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Já teve gente que usava tanto calmante há tanto tempo que eu gastei mais de 6 meses. Mas é gradativo. Então assim, como que eu saio de um tarja preta? Primeiro, passando por um bom médico que vai fazer o seu diagnóstico. Porque se você tiver um transtorno bipolar, por exemplo, não adianta dar antidepressivo. Se der, você até piora, até pode surtar. Então a gente vai dar um estabilizador do humor. Mas tudo bem, estou tomando antidepressivo, mas continue com insônia. O que eu posso usar para insônia? Nós temos Exopiclona, nós temos o Zolpidem que colocaram aqui. Mas eu queria desviciar do Zolpidem. O problema do Zolpidem, gente, não é ele, é usar ele sozinho. Porque ele também dá uma tapeada na insônia para dar tempo do remédio que funciona para a doença que causa insônia, seja ela uma ansiedade, uma depressão, até que esse remédio funcione
E a gente pode usar o Zolpidem para desmamar, sim, de um tarja preta, que o Zolpidem ele não é tarja preta. Mas tem opções para insônia, que às vezes a pessoa está usando um antidepressivo e ainda está com insônia. A Zolpidem, Exopiclona, agora tem a Ramelteona. Eu gosto de usar com meus pacientes que têm ansiedade e depressão, eu gosto de propositalmente colocar à noite também um antidepressivo que dê sono. Porque assim, se é antidepressivo que trata tanto depressão quanto ansiedade, há alguns antidepressivos que o efeito colateral deles é dar sono. Por exemplo, nortriptilina, imipramina, amitriptilina. Eu não uso muito a amitriptilina para tratar depressão e ansiedade, não. Porque as doses de amitriptilina para tratar ansiedade e depressão, para usar ela sozinho, você tem que usar doses acima de 75 miligramas. Dá uma baita de uma boca seca, às vezes empacha, deixa o intestino preso. Infelizmente, muitas pessoas têm uma sensação de zonzura no outro dia. Tem algumas que faz retenção de líquido, pode às vezes levar a ganho de peso. Então eu evito usar ela na dose boa de ansiedade e depressão, porque dá muito efeito colateral. Mas tem muitas pessoas aí, a amitriptilina tem no SUS, tá? Que às vezes com 25 miligramas de amitriptilina já dorme bem e vai facilitar aí o seu psiquiatra retirar devagarzinho o tarja preta, tá? Mas ainda dos antidepressivos tricíclicos, que são os que tratam ansiedade e depressão e pode ajudar no sono, o que eu percebo que dá mais efeito, principalmente se você tiver sonharada, pesadelo, sabe aquele sono picado, e tiver comprovadamente por um psiquiatra ali o diagnóstico de um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo, a imipramina é um remedinho antigo que funciona muito bem e é baratinho, tá bom? Donarém, que é a trazodona, a Monique está mandando, é uma opção também. Tá? Donarém é interessante, a trazodona, porque ele dá sono em doses relativamente pequenas, 50, 100 miligramas. E para quem usa um antidepressivo, seja ele para tratar ansiedade, depressão, às vezes, dependendo do teu organismo, por exemplo, às vezes está usando uma sertralina para tratar ansiedade e depressão. Ah, doutor, eu usei sertralina, não funcionou. Cuidado, se às vezes você está numa dose que não funciona. Eu conheço um monte de gente que já usou sertralina até 50 miligramas, deu uma melhoradinha e parou, mas parou errado, porque devia ter ajustado a dose. Para adultos, ela só vai começar a funcionar a partir de 100 miligramas. Ah, mas doutor, me broxou, atrapalhou minha libido. E eu estou dormindo mal. Trazodona, que é o princípio ativo aí do Donarém, é uma opção. Porque além dela ajudar no sono, a trazodona, ela pode bloquear possíveis efeitos colaterais na sua vida sexual. Então tem gente que às vezes não consegue diminuir o interesse sexual, atrapalha o orgasmo, e quando teu psiquiatra coloca lá trazodona à noite, além de melhorar seu sono e facilitar a retirada do tarja preta, melhora a libido. E vou dizer outro efeito colateral que para muitas pessoas não é um efeito colateral, é um efeito abençoado. Trazodona, em muitas pessoas dá um estômago ruim, dá uma embrulhada e tira o apetite. Tá? Então são macetes aí, estratégias aí que muito colega às vezes não sabe, né? E os que sabem às vezes esquecem de passar. Mas eu estou ensinando você aqui porque se você conseguir falar isso com o seu psiquiatra, vai cair a ficha. Acabei de explicar como sair do clonazepam, armazém 11 aqui. Então assim, só resumindo, fazer o diagnóstico da doença que causa a sua insônia, ou só, sei lá o que você está sentindo, tratar certinho, você vai melhorar depois de mais ou menos umas 12 semanas usando um bom remédio, aí o teu psiquiatra vai conseguir diminuir devagarzinho o clonazepam, o alprazolam, o diazepam. Ah, mas se me der insônia, temos alternativas para insônia que não são tarja preta, tá bom? Helena Luz, eu tomo BUP, que é a bupropiona, 150 miligramas há 10 anos, 2 vezes por dia. Lu, se você está bem, teu psiquiatra passou, bupropiona não é tarja preta. Entendam o seguinte, gente, tem pessoas que vão desenvolver um quadro psiquiátrico crônico. Existe uma tendência
das doenças psiquiátricas tornarem-se crônicas. Quanto mais tempo você demora para tratar certo, e se você melhora e para antes da hora, há um risco grande desse problema emocional que você tem, ele enraizar. Quer dizer o quê? Ele vai chegar num nível que você vai ter que tomar um remedinho pro resto da vida. Então aí, por isso que é importante fazer o diagnóstico logo, parar de ficar só renovando receita com o médico. Descobrir o que de fato você tem para montar um plano de tratamento, aí sim, depois de um ano e meio, 2, conseguir a retirada. Mas tem pessoas que infelizmente não vão ter essa oportunidade, mas talvez pode ser até o caso da Lu aqui que mandou, né, da Lu Helena. Doutor, mas eu tô ótima. Meu psiquiatra tentou tirar, infelizmente voltou, e eu tô ótima, tô usando um remedinho que não me dá efeitos colaterais. Quem toma bupropiona não pode mesmo tomar bebida alcoólica, cuidado com isso se você toma, porque a bupropiona, ela diminui o limiar convulsivo. Então quer dizer, se você tomar bebida alcoólica usando bupropiona, você tem chance de ter crises convulsivas terríveis, tá? Até morrer, então nada de bebida alcoólica. Gente, você tomar algum remédio para vida emocional, álcool não combina, mas com bupropiona e com clozapina é pior ainda, tá bom? Mas talvez no caso lá da Lu, por exemplo, ela vai ter que usar até os 100 anos de idade dela. Um remedinho que não atrapalha em nada. E cuidado com os preconceitos, com a ignorância aí. Porque se você tiver pressão alta, você não está reclamando de ter que usar captopril pro resto da vida para não infartar. Por que você vai reclamar então de algo que te traz lucidez, que não deixa você ter um infarto emocional, surtar aí, pifar? Aí você reclama de um remedinho? Oh, que hipocrisia! Tá? Então quer dizer que você pode adoecer de outras coisas, mas o teu emocional, o teu cérebro, que é aquilo que conduz todo o seu corpo, você vai ter que negligenciar ele, tratar ele de qualquer coisa? Gente, a parte mais importante que você tem dentro da sua cabeça, ó, é o teu cérebro. Tá? Pode daqui para baixo, tá normal. Se aqui começar a desestabilizar, não adianta a saúde física, porque daí você vai ter psicossomatização, vai atrapalhar tudo. Ah, gostei aqui, ó. A Shane, ou a Shane Emily, desculpa se eu falar errado o nome de vocês. Fale sobre a fluoxetina para transtorno alimentar. Tem muito guideline que fala de fluoxetina para tratar anorexia, bulimia. Sinceramente, eu não... Oi, filha. Rapidinho. Ela tá aqui. Então tem muito guideline que fala sobre isso, mas o principal efeito colateral da fluoxetina é tirar apetite. Você imagina alguém que está com anorexia, que perdeu o apetite, tem problema, e vai tomar algo que tira o apetite? Então assim, e sem contar que o principal efeito colateral da fluoxetina é dor no estômago, é dor na boca do estômago. Então assim, não gosto. Agora, se a pessoa tiver um transtorno alimentar no sentido de compulsão alimentar, é uma estratégia, tá? Então assim, geralmente quem tem transtorno alimentar tem problema com ansiedade. Fluoxetina ajuda a tratar a ansiedade? Ajuda, tá? E o principal efeito colateral dela é tirar apetite. Então quer dizer, ela trata a ansiedade e até o efeito colateral dela vai ajudar a pessoa. Porque se a pessoa está descontando a ansiedade na comida, é um remedinho que trata a ansiedade e tira a vontade de comer, diminui. Qual que é o problema da fluoxetina? Dor no estômago, dependendo da cápsula que você usar, a qualidade da fluoxetina que você toma pode doer seu estômago. E a maior parte das pessoas não usa na dose certa. Fluoxetina em adultos vai funcionar a partir de 40 miligramas. Você vê lá o comprimidinho dela é de 20. Claro que você não vai começar com 40. Mas o teu psiquiatra, se ele escolher ela para você, geralmente ele dá 20 miligramas um mês, depois ele aumenta 20 miligramas a cada mês, dependendo do caso, até chegar a 80 miligramas dia. Aí sim você tem um efeito bom. Pode ter um efeito bom na ansiedade, no humor, com o bloqueio do apetite. Fica mais fácil controlar a compulsão alimentar e, consequentemente, né, não é só tomar remédio, né? Vai estar passando com nutricionista, vai estar fazendo exercício físico. Só que daí você corta a compulsão alimentar, está gastando energia, está alimentando com qualidade, consequentemente você consegue cuidar. Fiquem atentos, porque...
eu vou fazer live para vocês específica só sobre estratégias para perder peso e para ganhar, né? Que tem gente que é muito ansioso que perde apetite. Infelizmente, a maioria aumenta o apetite. Então a gente vai fazer lives explicando. Tem estratégias interessantes, que não é só medicamentosa, não. São chaves aí, que se você virar dentro da sua cabeça, aumenta bastante a chance de você parar de descontar suas frustrações na comida. Vamos pegar mais algum remedinho aqui. Só não ficam perguntando do tratamento de vocês, tá? Que pergunta algo genérico no sentido, algo grande, dúvidas que possam ser de outras pessoas. Você vai assim, eu tomo isso, isso e isso, tá certo? Mas, né, não sei do teu histórico, aqui não é hora de a gente fazer consulta, mas assim, doutor, isso ajuda na ansiedade, não ajuda e tal? Aí é interessante, eu posso te ajudar. Vamos lá. Essa pergunta muitas pessoas me fazem. Doutor, qual é o melhor remédio para ansiedade? Então assim, de acordo com os guidelines, os consensos de tratamento, se o seu médico tiver que dar uma medicação para ansiedade para você, se tiver um transtorno de ansiedade, quais são os principais transtornos de ansiedade? As fobias, por exemplo, fobia de falar em público, de lugar escuro, lugar de barata, de aranhas, fobias. Os transtornos de ansiedade generalizada, que é um medo, uma preocupação que envolve várias áreas da vida. O transtorno de pânico é um tipo de transtorno de ansiedade, que são aquelas crises paroxísticas do nada, daquela sensação de quase morte, palpitação, dor no peito, falta de ar, calorão, calafrio, entendeu? É um tipo de ansiedade. A agorafobia, que é o medo de ficar em lugares abertos, ou muitas pessoas. O que mais? Tem o estresse pós-traumático, o toque, tem um pouco a ver com a ansiedade, são os principais transtornos de ansiedade. Se você chegar no nível moderado a grave, que eu vou falar para você, a melhor forma de você tratar um quadro de ansiedade é com atividade física e psicoterapia. Então, o melhor tratamento para ansiedade é exercício físico e psicoterapia. Terapia com um bom psicólogo, uma boa psicóloga, para identificar quais as raízes da sua ansiedade, que tipo de trauma, que tipo de vida. Tem pais que criam um filho com muito, reprime demais, castiga demais, o filho presencia coisas que não deveria presenciar. Então é lá na infância, lá na adolescência, que muitas das doenças de hoje, da idade adulta, surgiram. Então um bom terapeuta, um bom psicólogo, ele vai ajudar você a voltar lá. Não é esquecer não, é ressignificar, é superar aquilo. Aí destrava uma fonte geradora de estresse, que um trauma mal resolvido, ele é uma fonte geradora de estresse, muitas vezes a nível inconsciente. Você nem lembra que você passou por aquilo, mas qualquer coisa no dia de hoje que é parecido com aquilo que você passou e não lembra, aquilo descarrega a adrenalina no seu corpo e você começa a ter sintomas de ansiedade. Então o melhor tratamento é identificar esses focos de tensão, fazer exercício físico, porque o exercício físico libera endorfinas aí na sua mente, que são hormônios naturais que relaxam, diminuir o consumo de álcool, café, psicoestimulantes, que daí melhora. Mas digamos que isso é para todo mundo que tem ansiedade. Na verdade, isso é para todo mundo que tem problema psiquiátrico. Mas às vezes você está num nível tão ruim que no começo vai precisar usar também um remédio. Qual que é o melhor remédio para ansiedade? Inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Essa é a primeira linha de tratamento. Então, o teu psiquiatra, se ele for muito bom, ele vai falar tudo isso que eu falei, da importância dos alimentos que deve evitar, da atividade física, vai te encaminhar para a psicoterapia. Aí talvez ele escolha, dependendo da gravidade da sua situação atual, ele escolha um antidepressivo. Qual que é o primeiro para tratar a ansiedade? Os seletivos. Quem são os seletivos? Sertralina, fluoxetina, citalopram, escitalopram, fluvoxamina, paroxetina. Tá bom? São os principais remédios para usar de primeira linha para tratar quadros de ansiedade. Ah, mas eu tomei e não funcionou. Será que você tomou pelo tempo certo? É no mínimo 12 semanas, 3 meses para começar a dar efeito satisfatório, que às vezes é 50% de melhora, depois tem que ajustar.
Ah, eu usei, mas não funcionou. Acabei de falar agora que fluoxetina só funciona em adulto a partir de 40 miligramas. Se você usou 20, não quer dizer que ela é ruim, quer dizer que você nem chegou na dose que funciona. Ah, mas eu usei 40, 60 miligramas, não melhorei nem 50%. Aí o seu médico pode escolher e trocar por outro daqueles que eu falei, tá bom? Então, assim, esses são. Aí vai assim, qual que eu uso mais? Depende de cada caso. Porque, gente, pode ter, sei lá, 10 pessoas na minha frente, eu teria 10 pessoas no dia, né? Todas com o mesmo diagnóstico. Transtorno de ansiedade generalizado. Para a primeira, às vezes eu escolho escitalopram. Para a segunda eu escolho, sei lá, paroxetina. Doutor, o senhor vai da cabeça do senhor? Você escolhe só para não repetir? Ou escolho pensando no perfil de efeito colateral e de benefício que eu quero trazer com a medicação. Como assim? Por exemplo, você tem uma ansiedade muito forte e você tem insônia, desenvolveu insônia. E você perdeu o apetite. Dos antidepressivos seletivos, o que eu vou pensar? O que, além de tratar a ansiedade, pode dar um pouco de sono e pode melhorar o apetite dessa pessoa? Na minha cabeça eu já pensaria paroxetina. Né? Que a paroxetina ela aumenta o apetite. Se você está cobilona demais, eu já não escolheria para você, tá? Se você fosse minha paciente. Ela pode melhorar o sono e ao mesmo tempo eu estou tratando a ansiedade. Se você tiver com sintomas depressivos, ela é um antidepressivo, já adorei. Então, assim, eu sempre procuro escolher o mínimo possível de medicação, claro, na dose que funciona, mas em vez de dar 2, 3, 4, 5 medicações, como muitas pessoas fazem, eu procuro escolher aquele que para você, além de resolver o problema principal, até os efeitos colaterais do remédio vão te favorecer. Entendeu? Se for o contrário, às vezes a pessoa tem muito sono durante o dia. Aí o que o senhor escolheria para tratar a ansiedade? Vai variar, mas digamos que tenha muito sono e muito comilão, né? O escitalopram, tem gente que tem sono, mas geralmente ele não dá sono, então pode usar de manhã. E em algumas pessoas tira o apetite. Fluoxetina tira mais. A fluoxetina mesmo, se usar na dose certa, ela dá uma acordada, né, se tomar de manhã. E conforme vai ajustando a dose, ela tira o apetite. Então, gente, se tiver as 10, vai ter pessoas que às vezes tem um predomínio, sei lá, de atrapalhou a libido. Eu já tomei tudo isso aí, doutor, é uma beleza, fico boa da ansiedade, melhor da depressão, mas acaba com o meu casamento. Aí qual deles que eu escolho? Falo assim, então vamos substituir por um que chama fluvoxamina. Parece fluoxetina, mas é diferente. Porque a fluvoxamina, ela interfere muito pouco na libido. Ela demora um pouquinho mais para ajudar na ansiedade, na depressão, mas como vai ter que usar a longo prazo, ela interfere pouco. O problema é que às vezes você tem sintomas ansiosos, mas no fundo, essa ansiedade faz parte de um transtorno bipolar. Aí se você usar qualquer um desses aí, atrapalha. Doutor, tentei tudo isso aí e tal, não deu certo. Aí existe a segunda linha de tratamento, igual já perguntaram, que são os duais. Que além de os seletivos mexem só com serotonina. Os duais vão mexer com serotonina e noradrenalina. Então assim, tem um efeito duplo sobre o humor e a ansiedade, que é a venlafaxina, desvenlafaxina e duloxetina. Então, quando um seletivo não dá certo, muitas vezes a gente pode, como segunda, terceira opção de tratamento, escolher um dual. A não ser que a pessoa tenha fibromialgia, que sabe que já fez um monte de exame, achando que tem reumatismo, não deu reumatismo, está cada vez mais triste, desanimada, ansiosa e tal, e uma dor lascada no corpo, um dia dói mais de um lado, mais do outro, aquela dor que espalha e tal. Aí tem muito estudo científico que mostra que a duloxetina ela é muito boa para o humor, para a ansiedade e ajuda a aliviar a dor. A venlafaxina também faz isso. Então tá vendo que, às vezes vocês perguntam lá nos comentários do Rios, mas qual que é o melhor? Depende. Qual é o melhor para você? Por isso que o atendimento não é no Instagram, tá? No Instagram a gente traz um negócio que chama pseudoeducação. Inclusive fique aqui comigo, né? Interaja mais, compartilha
os vídeos para outras pessoas, fala assim, ó, o doutor vai voltar a fazer live, 21h37. Aqui eu não tô como seu psiquiatra, eu tô aqui como seu professor de saúde mental. Todo mundo. Nossa, deveria ser uma disciplina obrigatória nas escolas, inteligência emocional e saúde mental. Então o que eu estou ensinando para você é o que você deveria ter aprendido quando você era mais novo, mais nova, para evitar desenvolver problemas na idade adulta. Mas se não deu tempo a perder antes, vamos aprender agora, que tem muita gente que fala, doutor, se eu me ensinou um negócio, que eu conversei aquilo com o meu médico, ele falou assim, nossa, que bom que você me falou, eu não imaginava que você sofria assim. E isso que é legal, que às vezes eu te ensinei algo para ajudar você na comunicação com aquela pessoa que cuida de você, e às vezes para perceber que quem está cuidando de você, às vezes não está nem querendo cuidar, só está querendo renovar a receita. Procura profissionais que são mais humanos, estão dispostos a entender a sua história, a te ouvir, e não só querer ficar te dando um remédio, e sim, às vezes precisa, tá, no início, mas te oferecer caminhos que tragam saúde. Não foca só na doença, não. Outra pergunta, vamos pegar aqui. Eita, para baixo. Vamos lá. Legal, da Sônia aqui, ó. Sônia Confeiteira. Posso tomar de vez em quando Rivotril para dormir? Sônia, ele não é uma medicação indicada para tratar insônia esporádica. Quem usa de vez em quando, dificilmente vicia. O problema é que ele é traiçoeiro, no sentido tipo, eu uso só uma vez por semana. Para esse só uma vez por semana ir acostumando e virar 2 vezes por semana é rapidinho. Aí de repente, 3 vezes por semana. Daqui a pouco você está tomando todos os dias. Então ele não é indicado para essa insônia esporádica, apesar de quem usa de vez em quando. A melhor indicação de um Rivotril, por exemplo, eu até peguei uma caixinha aqui para mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o sublingual, que é o 0,25. Então isso daqui numa crise de pânico, esporadicamente, porque ele não trata o transtorno de pânico, mas às vezes você tem uma crise de pânico dentro do ônibus, dentro do carro. Então às vezes o teu psiquiatra te deixou o calmantinho tarja preta para colocar debaixo da língua se você tiver uma crise e não der tempo de chegar no hospital, na sua casa. Aí sim é interessante você usar, tá? Mas para insônia não. Para insônia esporádica é mais indicado o Zolpidem, por exemplo, é mais indicado. Tá bom? Teve um colega aqui que fez uma pergunta legal, que é o Samuel Fagundes. Ô Samuel, beleza? Qual medicação usa mais para potencializar os inibidores seletivos? Então assim, Samuel, essa pergunta é top, muito profissional médico aí que não sabe. Cuidado, antes de você pensar em potencializar, explore o intervalo terapêutico. Vamos dar um exemplo aqui. Tá tomando sertralina. E você aprendeu comigo lá e você falou com o seu médico, doutor, mas eu tô com 50 miligramas. Eu aprendi que a partir de 100 que é a dose que funciona melhor para um adulto. Tem colega que às vezes coloca 50 de sertralina, 20 de fluoxetina, um pouquinho de cada coisa. Gente, vai fazer uma comida na sua casa e coloca um pouquinho de tudo tempero que você tem naquela comida. Vai ficar um troço sonso e com uma gororoba, uma mistureira. Você não tem que colocar um pouquinho de cada coisa, você tem que colocar quantidades boas daquilo que tem por. Tá? Então, imagina a tua cabeça, um caldeirão, uma panela de pressão. Vamos abrir a tampa da panela de pressão, né, para aliviar a pressão. Mas esse certo tempero, que é um bom tratamento, eu tenho que colocar, não é muito, eu tenho que colocar o necessário daquilo que vai de fato funcionar. Então, no exemplo da sertralina. Mas eu estou em 100 já e estou mais ou menos boa. Intervalo terapêutico é um mínimo e um máximo de dose que vai fazer, depois de mais ou menos 12 semanas, 3 meses, o teu cérebro voltar num metabolismo adequado. Qual que é o intervalo terapêutico da sertralina? De 100 a 200. Então, enquanto o teu médico não chegar a 200, o que vai inventar de colocar o teu remédio? Então, cuidado para não querer potencializar aquilo que você nem chegou na dose certa do remedinho principal, tá bom? Mas digamos que chegou lá numa dose máxima e falta melhorar alguma coisa. Então, estratégias de potencialização
Assim, se você melhorou 50% pelo menos com um remedinho numa dose máxima seguro, aí a gente pode usar bupropiona para potencializar o tratamento da ansiedade, da depressão. O próprio carbonato de lítio tem uma certa indicação. O Dival, dependendo da pessoa, divalproato sódio. Quando é depressão, a gente potencializa bastante com carbonato de lítio. Dependendo do caso, às vezes a pessoa tem insônia, dá para usar uma quetiapina, um aripiprazol, vai variar de pessoa para pessoa. Mas lembre que antes de pensar em potencializar, de colocar algo a mais, use o certo daquilo que você já está usando, tá? Cuidado, vê isso com o seu médico lá. Ó, legal, eu falei que era a última, mais uma só aqui, Ana Paula Fernandes. Topiramato ajuda no processo de emagrecimento? Pode ajudar, Ana. Esses dias eu coloquei uns vídeos sobre topiramato. Topiramato, gente, é estranho, ele é um se você olhar na bula, você não quer nem... Ô Samuel, valeu. Você vai olhar na bula, tá escrito que ele é um anticonvulsivante. Tem paciente que fala assim, doutor, não tomei que remédio não. Eu não tenho epilepsia não. Você é doido me passar um negócio desse? Fala, querido, calma. Na psiquiatria, você já tá falando até para uma pessoa, olha, tem remédio na psiquiatria que é remédio de tosse. E se você usar numa dose um pouquinho maior, ajuda para alguns problemas da psiquiatria. Então, nem sempre está escrito na bula do seu remédio o motivo pelo qual o seu médico deu aquele remédio. E o topiramato, que é um anticonvulsivante, inclusive como anticonvulsivante, ele é fraquinho, viu? Tem que usar doses muito grandes. Mas o que notou-se, né, na abordagem dos pacientes? Ele tem um efeito colateral relativamente comum em algumas pessoas, que é diminuir compulsão alimentar. Principalmente diminuir a vontade de comer doce. Doutor, então eu tenho uma baita ansiedade, principalmente para comer doce. Quer dizer então que o meu psiquiatra, além de ele me dar um remedinho lá que trata a ansiedade, se ele quiser me ajudar, ele pode me dar um topiramato, se ele julgar isso necessário. Só que tem efeitos colaterais, não vai usando por conta não, tá? Tem gente que com o topiramato aumenta o risco de, se você tem tendência a ter pedra no rim, não é aconselhado o topiramato, ele pode aumentar o risco de pedra no rim. Tem pessoas que têm muito esquecimento usando o topiramato, é uma pena quando isso acontece, que tem que trocar. Tem pessoas que têm formigamento. Isso aí com o tempo tende a passar. Então parece que está formigando em volta da minha boca, meu corpo fica meio formigando, sabe? É uma tendência em algumas pessoas. Então tudo vai ter que avaliar custo-benefício. E outra, emagrecer, gente, é mudança de estilo de vida. Um remedinho no máximo ele vai dar uma força nos primeiros 6 meses e você tem que mudar rotinas, amizades. Você quer emagrecer? Para de seguir tudo quanto é tipo de gente que posta comida gostosa na internet. Para de seguir essas coisas. Por que você vai ficar incentivando vontade de comer lanche, pizza e guloseima? Para de seguir isso. Porque nosso cérebro ele é sugestionável. Se você quer melhorar a sua alimentação, comece a seguir pessoas que falam de atividade física, saúde, alimentos saudáveis. Muda o ambiente. Até as pessoas do seu trabalho, do seu convívio, você tem que diminuir contato se ela só falar de comida o tempo todo. Você quer, e assim, não queira emagrecer, queira ganhar saúde. Nosso cérebro não trabalha bem com perdas. Mas perder peso é bom, mas a tua mente, evolutivamente, ela foi treinada para armazenar energia na forma de gordura. Gente, aconteceu uma calamidade no nosso planeta. Quem vive por mais tempo, os magrelinhos ou os gordinhos? Quem tem mais gordura para queimar na forma de energia? Para virar energia? Os gordinhos. Então, evolutivamente, pessoas acima do peso têm uma vantagem numa situação de calamidade. Se fosse antigamente, na época da selva, lá na África, entendeu? Faltou comida, você ia queimar o estoque. O que a magrinha ia morrer. Só que hoje em dia nós não vivemos nessa selva. Hoje em dia você vai lá na geladeira, pega as coisas para comer, deu fome, vai na padaria e tudo quanto é lugar. Só que a tua genética ela é treinada para armazenar comida na forma de energia, só que hoje em dia você não passa apurado. Você tem acesso fácil à comida. Você não precisa sair correndo lá, matar um cabritinho, matar na selva lá um coelho, sei lá, igual antigamente. Não. Você vai lá. Deixa eu pedir um iFood aqui enquanto estou na live do Dr. Felipe. Gostou? Abriu até o apetite.
Então quem quer emagrecer, na realidade, tem que querer ganhar. Tá? Para perder peso, você não tem que querer perder peso, senão teu cérebro vai te sabotar. Vai falar assim, hoje você merece, não dá nada não, só um dia. Então sai, aí daí você vai lá e joga fora uma dieta de semana, você joga no lixo. Então você tem que mudar uma chave na sua mente, não é perder peso, eu quero ganhar. Flexibilidade, disposição, energia. E para eu ganhar mais energia, eu quero ganhar vitalidade. Para eu ganhar vitalidade, que é viver com saúde, eu escolho isso aqui que é saudável. Eu escolho um ovo mexido, uma crepioca, e não um pão francês com manteiga. Mas é uma delícia, mas eu quero me deliciar com uma vida com menos medicação, tá? Com menos dores, com mais disposição. Então eu amo comer pão francês com manteiga, mas eu amo muito mais ter vitalidade e viver com saúde. Então no meu café da manhã vai ser uma maçã, vai ser um suco. No meu café da manhã vai ser uma crepioca, uma tapioca, um ovinho mexido. Mas isso aí é para quando eu amava mais comer. Hoje aprenda a comer para viver e não viver para comer. São coisas, tá, que vai fazendo a diferença. Mas fechou. Falei que ia ser mais rápido. Eu vou ser mais rápido nas lives, tá? É que hoje a gente tá dando uma desenferrujada aí. Então até vou fazer um negocinho. Eu vou deixar ela salva. Se você lembrou de alguém que, nossa, bem que podia estar nessa live hoje, já manda essa pessoa até amanhã de manhãzinha, que é a hora que a Brenda e o Gustavo entrarem, vai ficar disponível. Fala assim, ó, assiste lá rapidão, o doutor deu várias dicas, respondeu várias coisas. Assiste lá enquanto tá no ar. Beleza? Amanhã, de novo, 21h37, responder mais dúvidas. Talvez é muita coisa que vai subindo aqui, então talvez eu não vi a sua. Quem sabe amanhã eu vejo. Sim, jejum intermitente ajuda bastante. Vamos pegar um dia para falar sobre isso. Então amanhã entra de novo os 21h37. Quem sabe eu vejo sua perguntinha aqui. Ou coloca nos comentários de algum vídeo meu. Doutor, na sua live eu fiz tal pergunta, não deu tempo de ver. Coloca lá que se eu ver eu já respondo amanhã para você. Abraço, bora dormir.